Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Ancônia. Saiba que você está na mídia, que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga? Tudo jóia, Gaut. Tudo ótimo. Parece que a gente sempre faz da mesma forma, né? Acho que se pegar É, os últimos episódios, todos foram com esse início, a gente tá ficando robozinho nisso, né? vamos pensar em mudar alguma coisa aí. Vamos pular É, pro próximo. vou tentar errar mais, né, para ficar mais divertido. Isso aí. Bom, Fraga, e hoje a gente está no nosso quarto episódio. Tá começando a engrenar o negócio. Eu tô gostando, acho que você também, né, Fraga? Sim, tá ficando cada vez mais divertido e tá legal. Ah, legal. E hoje a gente vem com um tema muito correlato com a liberdade, né? Acho que todos nós temos lembranças de momentos que nos sentimos de alguma forma livres, soltos, né? Que é a música. Nosso convidado de hoje é o Riot Rodrigues. Tudo bem, Riot? Tudo bem, Gaut? Tudo bem, Fraga? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouvem, dependendo do horário que estiverem ouvindo. E do ano e do mês. Isso, do ano, do Né? mês, da época, da era, a gente não sabe, né? Deus queira que pós-pandemia, né? É, Esse já é o segundo ano da grande pandemia. Quando tiver no 25º ano que o pessoal estiver ouvindo, eles vão lembrar disso. é verdade. Obrigado por aceitar o convite, viu, Riot? Eu que agradeço, eu tô acompanhando aí os episódios desde o primeiro, desde que vocês lançaram aí, que é um tema muito interessante, né? Eu tô ligado à música e à cena underground já há aproximadamente 25 anos. E entre vai e volta, resolve que não dá mais, resolve que ficou velho, volta porque não consegue ficar sem. Então, estou muito envolvido aí com punk rock e com folk, mais recentemente aí, totalmente ligado ao underground aí, né, cara? Principalmente, não só santista, mas atualmente até com um público mais de fora do Brasil aí do que daqui, né? A música ela abre portas, né? Você não precisa ficar preso, principalmente após a internet, né? A informação descentralizada que a gente tem. Isso não está preso mais a uma região como antes. Essa é uma das características da liberdade da música, né? Não tem fronteira. Hoje em dia, cada vez menos, né? Cada vez a gente está Ó, mais aberto, né? exato. Ô, Riot, vou começar então aqui a esquentar o negócio, né? Vamos Vou lá. começar a te Pé na perguntar. porta. Vamos lá, pé na porta. Depois Riot, o canal do Instagram do Riot, a gente deixa na descrição do vídeo também pra galera. Acho que exato, é bacana, né? Isso é aí, bacana. agradeço. Obrigado. Deixa na descrição e todos vão poder conhecer Quem, melhor o quem trabalho. pudesse, quem pudesse seguir para conhecer, a casa agradece. Bom, vamos lá, pé na porta. Riot, me diga, música liberta ou aprisiona? Essa já é a primeira pergunta para polemizar, né? Na verdade, os dois. Depende de que lado da mesa que você tá, de que enfoque você dá para a música, né? Eu costumo muito falar com as pessoas que música ou você encara ela como expressão ou como exposição, né? Então, eu acho que quem encara como expressão, quem escreve, ou até quem ouve como forma de expressão, ou como forma de se identificar com aquilo que está sendo dito, ela te liberta, né? Ela põe para fora, às vezes, sentimentos e ideias que você não consegue, para quem está ligado à música, às vezes não consegue colocar de outra forma, né? Tem gente que sabe desenhar, tem gente que sabe escrever, tem gente que sabe oratória, e tem gente que só sabe expressar através de música. Então, para quem encara música como expressão, eu acho que ela liberta. Agora, quem encara como exposição, se importa muito só em aparecer, eu acho que ela acaba te aprisionando a conceitos, a bolhas, a regras impostas por cenários e por aí vai. Tanto quem escreve, quem produz, como quem consome, né? Quem está muito preocupado com o que o mercado fonográfico dita, acho que acaba aprisionado, né?
E isso para quem produz e para quem consome? Eu diria que sim, cara. Eu diria que sim. O que a gente enxerga hoje é uma bolha muito grande, né, cara? Em que você tem posturas hegemônicas de mídia, de cena e etc. E as pessoas com medo aí de expor opiniões que se divergem aí do que é o discurso hegemônico, elas acabam ou se omitindo, ou defendendo, às vezes, nem verdadeiramente essa posição, mas só para estar de acordo, e às vezes até estão de acordo mesmo, né? Até acreditam no que está sendo defendido aí, no que hoje a gente chama de politicamente correto, né? Você deixou já uma mensagem para o que a gente vai discutir já já, né? Mas realmente a música ela tende a agrupar, né? Então quem gosta de determinado ritmo musical, determinado comportamento, tende a se agrupar. Isso na verdade, é como qualquer forma de arte ou de interação social, né? Na verdade, você tende a encontrar gostos que são em comum para voluntariamente se agrupar, mas o que a gente tem visto aí na cena musical é o não tão voluntariamente, né? É o, é o meio cara que precisa daquilo, ou que vive daquilo, ou que realmente tira a sua renda daquilo, às vezes se submetendo à vontade da bolha, independente de ser a vontade individual dele, né? Então, mas sim, é uma forma de agrupamento, né? É uma forma não diria agrupamento, mas de identificações de gostos individuais em comum. Digamos que isso não é agrupamento, né? Mas porque as pessoas têm outros gostos fora a música que podem ser totalmente divergentes e poderiam estar focados aí em se concentrar numa música em comum e não em segregar, né? Por outras razões além do gosto, né? Falando um pouquinho da história da música, né? Até 1887, quando inventaram o gramofone, não tinha como você gravar e reproduzir um som. Basicamente, você tinha apresentações de música ao vivo. Naquela época, 85% da população mundial vivia abaixo da linha da pobreza. Ou seja, o cara não tinha grana para ter uma música ao vivo a hora que ele quisesse. Você consegue imaginar, Riot, qual que era o valor que as pessoas davam quando ela ouvia uma música naquela época e a diferença disso para hoje em dia? Eu consigo projetar, assim, ter uma ideia, né, disso quando a gente volta a algo que a gente já viveu, que são, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, que não era tão raro quanto nessa época, né? Mas era muito mais raro do que é hoje, né? O acesso à música já era mais caro do que é hoje, porque você tinha as mídias físicas, você tinha que comprar música de verdade, você tinha que ter esse acesso de alguma outra forma. Então eu acho que ela já era, o artista em si já era mais valorizado, era visto de outra forma, porque para chegar até onde ele estava chegando, ele tinha que ter algum diferencial. Ele não existia essa cultura que o YouTube basicamente lançou aí, era até o slogan do YouTube, né? O Broadcast Yourself, né? E o cara se autopromover era uma coisa muito difícil. Então, embora o mercado à época, pelo poder aquisitivo ser até menor, eu acho que a valorização da música ela era muito maior, porque era um item raríssimo, né? E aí vale sempre aquela lei do mercado, né? Oferta e procura. Você tinha pouca gente com renda, é verdade, mas quem tinha podia pagar por algo que era raro, né? Então, hoje é mais fácil. Eu imagino que uma pessoa naquela época, sei lá, se ouvisse uma música que ela gostasse tocando, o cara pararia tudo que estivesse fazendo para ouvir, né? Ah, sim. Hoje você ouve uma música tocando, você fala, pode ser a sua música preferida. Você fala, depois eu vejo no Spotify, depois eu É, baixo. É, isso. banalizou um pouco, né? Até não falando de valorização, né, financeira, valorização exatamente artística é isso. Era um evento, né? Você ouvia aquela música, era algo que parava tudo. Hoje, realmente, você tem no seu bolso, aí no seu celular, cara, sei lá, mais músicas que você conseguiria ouvir na sua vida se ouvisse todas a partir de hoje, né? Só fizesse isso a partir de hoje. Exato. Então, vira um pouco mesmo descartável, né, cara?
Eu sou daquela época que você tinha aquela música que você gostava, você ficava torcendo pra tocar no Uhum. rádio, É. deixava a fita já no jeito, o REC, assim, ficava com o dedo no botão do REC pra gravar ela, assim, a tarde inteira. Aí quando o cara ia anunciar, você apertava o REC e ficava torcendo pra ele não fazer uma E propaganda no aí meio da sua falava música. senta no meio da música. Exatamente isso. Mas isso é uma percepção mesmo que eu tenho, assim, as pessoas, cada... É bom que deu acesso à tecnologia, mais uma vez, né? A tecnologia deu acesso a quem quer consumir a música que quiser, escolher, né? Ter o seu gosto individual respeitado aí e acessível, e a quem quer produzir música também conseguir ofertar isso no mercado aí, né? Mas, por outro lado, também tornou isso é, algo de valor irrisório, assim, né? Tanto, muitas vezes, artístico, como a qualidade artística às vezes não é tão boa e o valor financeiro também, a oferta é muito grande. Você tem que ter um diferencial grande para ganhar no volume, né? Não tem mais aquela história do cara paga quanto você quiser, né? Como devia ser na época do que a gente falou aí, que era muito mais raro, né? Então hoje, o indivíduo, eu diria o seguinte, ele tem mais condições de escolher. Tem um mercado muito grande que oferta muita coisa, tem mais condições de se ofertar para esse mercado, mas não é mais tão raro, né? Já não é um item de tanta dificuldade de se obter, né? Como a lei da economia, né? Exato. Oferta e procura e tudo se torna, digamos assim, menos valoroso, né, quando é muito ofertado. No Isso. caso da música, qualquer ruído pode encantar as pessoas, até porque, digamos assim, os incentivos, as motivações que fazem alguém a consumir algo já não são os mesmos daquela época, antes dos equipamentos de gravação, né? Uma Uhum. outra realidade. E, bom, o Hayat, indo nesse sentido, né, do indivíduo, que é o Sempre. nosso motivo de estar nesse podcast, você acredita que a música ela influencia o comportamento, até a espiritualidade da pessoa? E se sim, de que forma, né? Até posso dar um ensejo que a música ela no início surgiu sempre ligada a festividades culturais e religiosas, né? De alguma forma estava ligado ao bem-estar do indivíduo. E isso, de alguma forma, você acredita que modifica, é um motivo de vida de algumas pessoas? O que você Ah, pensa cara, disso? eu acho que completamente, cara. É uma experiência individual, já que a gente falou do indivíduo, né? É uma experiência, a forma como cada um reage a cada estímulo musical é muito particular. E sim, eu não tenho a menor dúvida de que isso tem influência aí no comportamento, na formação, da percepção de mundo das pessoas, dependendo do tipo de coisa que ela escuta, ou que ela se identifica, ou que ela está sentindo, porque mais do que consciente, a gente mexe muito com sentimento, né, cara? Você pode ver que às vezes uma música que eu escuto e me remete a algum sentimento tem a ver com algo que eu passei e que associo àquela música, às vezes inconscientemente, e ela pode não querer dizer nada para você, outra que para você diz muita coisa, às vezes para mim. Então, sem dúvida, é algo totalmente individual. A reação que cada um tem ao mesmo estímulo musical depende muito da percepção individual de cada um. E não tenho a menor dúvida que isso muda a forma como as pessoas se comportam no convívio com as demais, né, cara? Você tem pessoas que gostam de coisas mais agressivas, se sentem mais agressivas, outras se acalmam, dizem até que música acalma as feras, né? Que nem estamos falando de gente, então você vê que existe alguma forma de percepção que é quase instintiva, né? Para qualquer ser vivo, né? Animais, etc. Então, cara, eu não tenho dúvida que ela mexe com emoções, mais do que mexer com razão, ela mexe com emoções. Então, torna-se algo totalmente individual, como cada um vai reagir a isso, né? Inclusive eu já vi alguns documentários, creio, que falam justamente de pessoas que estão com Alzheimer ou estão com alguma doença e reagem a músicas. Então, você percebe o quão profundo é
essa sensação de escutar algo que te remete a lembranças de momentos É, bons, né? sim. Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu mesmo, sim. Eu tenho uma grande. Você me conhece há bastante tempo. Eu tenho uma dificuldade de lembrar de coisas assim, cara, que a minha memória não é das melhores, né, cara? Porém, se eu ouvir a música uma vez e prestar atenção nela uma vez, eu canto ela o resto da minha vida, cara. Então, minha esposa tira muito sarro disso, que ela fala, pô, caramba, que música é essa? Eu nunca ouvi. Aí eu falo, pô, não sei, eu ouvi em algum lugar, prestei atenção e nunca mais esqueci. Então, ela tem uma forma de atingir aí o cérebro inconscientemente que, para mim, é quase algo inesquecível. Então, nem todos têm essa reação, mas pessoalmente para mim acaba assim, cara. Às vezes até música desagradável, tá? Eu nem queria lembrar, mas acaba ficando, cara. É verdade. Música de época de eleição, né? Exato, cara. Essas propaganda que colam, né? De um. É, Putz, cara, é single, isso tudo. Putz, jingle, né? Na verdade, jingle, isso tudo pra mim às vezes é terrível, porque se eu realmente parar, olhar e focar, eu não esqueço mais. Então, Se pra gente que, vamos dizer, que não tem esse poder todo de memorizar música e tudo, esses jingles já são terríveis, que não sai da cabeça, pra você deve ser uma tortura. cara, é terrível, realmente é uma experiência horrível, cara. Mas existe uma música aí de axé que eu falo que tira qualquer outra da cabeça. Quando você entra outra, você canta ela e você esquece as outras, cara. E não sei por que ela some automaticamente. Então, é uma técnica aqui. zero a fita, né? Zero a fita, cara. Zero fita. Bom, vamos nessa toada aí que a gente estava falando do indivíduo, né? Sim. Se você crê que realmente. E acho que é meio que um consenso, né? De fato, todos nós percebemos que a música ela influencia de alguma forma as pessoas. Em relação às circunstâncias, como mesmo você falou, né? Algumas vezes a pessoa ela é influenciada pelas circunstâncias e a música, e isso, na verdade, a música influencia as circunstâncias, mas também tem o lado contrário, né? As circunstâncias influenciam o produtor da música. Uhum. Então você percebe, principalmente hoje, né? Por razões boas ou ruins, não vamos discutir isso, mas você vê muita gente cantando a realidade dele. Então, o cara que canta lá o funk, canta o rap, né? O rock dos anos 80 também tem esse retrato, que era o dia a dia, a rotina daquela pessoa. É diferente daquela coisa da poesia, algo meio que distante da realidade, ou pelo menos mais, digamos assim, romântico da realidade. Não, hoje a realidade ela é cantada de alguma forma mais crua. Você enxerga dessa forma também, Hayat? Cara, eu enxergo sim que muitos desses movimentos eles são como se fosse algo até jornalístico, né? O cara está informando o que ele vê na realidade dele. Isso de fato, cada um está expondo ali o que é a sua própria visão de realidade do ambiente em que vive, etc. Mas eu não acho que isso seja exclusivo. Eu acho que tem muita gente que está cantando o que é dito para ser cantado, né? Na verdade, para agradar a maioria. Esses é que eu acho que estão baixando um pouco a qualidade das coisas. O cara que canta a realidade, seja o estilo de música que for, mas que a posição pessoal dele, ele está expondo uma realidade dele, eu acho respeitável, louvável, independente da dificuldade que ele tem e do estilo de música que seja. Agora, o que eu vejo é muita gente fingindo ter uma opinião pessoal que, na verdade, é uma opinião coletivista e hipócrita de massa, né? Na verdade, é para agradar a massa. O cara nem pensa aquilo, ou se pensa também, não tem profundidade nenhuma, ele simplesmente está lá para agradar. Também vejo esse outro lado, cara. Então o que você enxerga é uma tendência influenciando na música, que de alguma forma também vai refletir nas circunstâncias. Sim, eu acredito nisso. Acho que muita gente, pode até ser por uma decisão, a gente já que está falando de decisões individuais, né? Pode até ser que aquela pessoa veja isso como a única oportunidade dela de uma virada de vida. E não expressa o que para ela é verdade, mas expressa o que para ela pode tirar ela da verdade dela, né? Pode fazer com que ela mude a verdade dela. Às vezes, fazer isso é escolher algo mercadológico, simplesmente uma estratégia de marketing de mercado como qualquer outra, né? Eu acho assim, às vezes até
intelectualmente desonesta, porque você está expressando aquilo para outras pessoas que podem ter uma capacidade de discernimento, às vezes não tão boa, ou simplesmente não está afim de pensar, né? Porque aceitar é mais fácil. Mas não deixa de ser uma estratégia de mercado. Mas sim, eu acho que ela é influenciada pelo que ela vê de exemplo, ela vê outros dando certo, e às vezes acha que aquilo para a vida dela é a única chance que ela tem de dar certo. Ela não pensa aquilo, ela não expressa a opinião pessoal dela, mas é uma estratégia pessoal para mudar a verdade dela, né? Muitas vezes isso também acontece. Mas Hayat, será que isso também não é algo que sempre existiu de alguma forma? Claro que hoje tem outras motivações mercadológicas e tal, mas vamos refletir sobre o passado, quando a música estava muito ligada à igreja, muito ligada a uma sociedade fechada. Será que isso também já não existia de alguma forma? Cara, eu acho que sempre existiu, mas eu acho que hoje a visibilidade disso faz com que o cara se encante com isso, né? O que acontecia, ainda acontece um pouco, mas eu acho que até menos, mas acontecia um pouco tempo atrás com o cara que decidia jogar futebol, né? Todo moleque, sabendo jogar ou não, ele olhava um jogador de futebol e achava que aquilo ia mudar a vida dele. Hoje eu acho que quando você vê essa possibilidade que o cara tem de se auto-expor aí, através da tecnologia, faz às vezes pensar que é fácil e que aquilo é a solução para ele mudar o que ele enxerga como a realidade no ambiente dele hoje. Sempre existiu, mas acho que hoje encanta ou ilude, né? Mais, aí pela facilidade da tecnologia do cara se auto-promover, digamos assim, né? Então, Tá. Assim, a música sempre teve ligada à liberdade, né? Se você pegar pós-Segunda Guerra, né, aquele movimento depois dos anos 60, o rock, né, sempre teve muito ligado à liberdade. Aí eu tenho dúvida se de alguma forma era compreendido errado o que de fato é liberdade, né, ou de alguma forma isso mudou e hoje aquela coisa que qualquer um poderia expressar suas vontades de forma livre através da música, através de um vestimenta de um grupo de roqueiros ou de que gostam de determinados ritmos musicais podiam se expressar. Hoje não, hoje você mudou isso por conta de criar algumas regras, alguns padrões que devem ser seguidos, senão você está excluído. é, Eu não sei se realmente a liberdade nunca foi compreendida ou não, isso mudou. cara, eu acho que sempre houve uma forma de ditar regra, cara, sabe? Mas realmente eu acho que hoje isso mudou, é muito mais pesado isso, cara. Hoje a cobrança é assim, o que eu vejo assim, antigamente o cara que não concordava com o discurso, se ele não precisava falar o óbvio, entendeu? Se ele não se posicionasse, ele não era cobrado para se posicionar. Hoje o cara que não quer polemizar, não quer se posicionar, ele é hostilizado, ele é cobrado a se posicionar e cobrado a se posicionar de acordo com o discurso hegemônico, né, cara? Ele não pode se posicionar com um discurso dissonante ao que as pessoas esperam. Isso que eu acho que ficou pior, entendeu, cara? Eu acho que a música ainda está ligada à liberdade. A música em si, como forma de expressão, ela está ligada à liberdade. Mas as bolhas que a cercam impedem que as pessoas expressem essa liberdade. O cara, para ele, o cara que está escrevendo, muitas vezes está escrevendo livre, pensando livre. Mas a hora que isso toma um determinado público, ele acaba sendo cobrado pela posição dele, e aí entra o que a gente conversa muito, às vezes, a espiral do silêncio, o cara não quer mais falar sobre isso, muda o tema, ou se omite, ou ele como tá na moda aí, cancelado, né, cara? O cara é coagido a não ter determinado comportamento, é isso, né, que você está dizendo. É isso. É, é. E E eu de que acho, forma? assim, cara, eu acho, desculpa te interromper, cara, é que eu Não, acho que isso é vai. ainda pior, porque quando o cara fica muito tempo se omitindo essa opinião dele, e de repente ele solta essa opinião diferente do que se espera, aí sim ele sofre um impacto muito grande, cara. Eu nunca tive esse problema, eu sempre me posicionei da forma que eu me posiciono aqui. Eu sou uma minoria, eu sou a menor minoria nesse meio que eu tô, Boa. mas assim, eu nunca fui desrespeitado, cara, porque assim, eu estou sempre aberto a discutir com pessoas que têm posições diametralmente opostas, de forma respeitosa, né, dentro do meu pouco conhecimento, aí, mas muito mais da forma instintiva de pensar, e nunca fui desrespeitado, porque eu nunca escondi isso, entendeu? Eu nunca fingi estar com um discurso diferente. Eu acho que quanto mais você esconde, e esse é o medo das pessoas, é expor,
Eu diria o seguinte, é o contrário, quanto mais você esconde, a hora que aparece, você é mais cobrado. É melhor desde o começo você já deixar claro qual é a sua posição, cara. Vai ser Você aceito ou demarca o não, outro problema. território. É isso aí, mas você não vai sofrer essa cobrança depois. Eu, pelo menos, eu acho que todo mundo deveria se demonstrar sua própria ideia, não ficar com medo de uma ideia, porque o que você acha também que é maioria, às vezes é só uma bolha, cara. Às vezes nem é a maioria, é a bolha que se expressa. E a bolha que não se Sim, expressa, a maioria não se expressa, fica esquecida ou é coagida, cara. Esse é uma forma que eu enxergo aí a nossa liberdade de falar, principalmente a gente que está aqui falando o discurso diferente da maioria, né? de fato. Então, já que você falou para se expressar e dar sua opinião, eu sou um libertário. E pela ética libertária, a liberdade de expressão é absoluta. Na sua visão, Riot, deve existir limite para a liberdade de expressão ou não? Cara, eu diria que eu sou um cara caminhando para uma ética libertária. Eu estou cada vez mais me encantando com ela. Ainda tem algumas coisas que eu ainda não compreendo, mas caminho para isso, né? Tento. Mas, na minha opinião, o único limite que eu colocaria à liberdade é que ela tem que estar atrelada não ao que dizer, mas onde dizer, a propriedade privada, né? Eu diria assim, eu não posso ir na sua casa e falar o que eu quiser, porque ela é sua casa, né? É a sua propriedade, são as suas regras, a menos que você combine comigo antes e está tudo certo. Mas quanto a falar qualquer coisa dentro fora da propriedade alheia, eu acho que eu tenho direito de falar o que eu quiser. A minha liberdade deveria ser absoluta de falar qualquer coisa que eu quiser, desde que não seja uma ameaça direta ao próximo. Mesmo que seja, ainda falo, poderia falar, mas aí eu estou sujeito à retaliação. Tem que saber isso, né? Mas É, também, mas é é, isso. isso está bem dentro do que a ética libertária defende, né? Basicamente, a ética libertária é uma defesa da propriedade privada. E, e a ideia, a opinião que as pessoas fazem de você não pertence a você, pertence a elas. Uhum. Então elas têm o direito de usar os próprios meios para se comunicar e falar o que ela quiser, por mais absurdo que seja, é um direito que ela tem. E se isso ofendeu a sua honra ou alguma coisa do tipo, a honra é sua. Se você considerar como uma propriedade, a honra tem que ser algo que você delimita e defende. Então, você que tem o direito de defender o direito e dever, né, de defender a sua honra. E é isso que então a sua opinião está bem dentro do que é a ética libertária, assim. É mais o que eu penso. Eu fico muito abismado quando eu vejo pessoas indo protestar, sei lá, contra algum dogma da Igreja Católica lá na Igreja Católica. Eu sempre falo, cara, não é a sua casa, não é o lugar onde você pertence. Ok, você pode ter a sua opinião sobre a Igreja Católica e não gostar de nada, ou de qualquer outra. Mas eu não acho, pela minha moral, não acho certo você ir lá reclamar porque você está indo na casa deles reclamar deles. Enfim, né? Sim, Reclame da sim. sua casa. Por exemplo, citando uma instituição, tá? Não só um indivíduo. Eu vou além. Eu acho assim, você tem direito ao que você quiser, dentro do que lhe pertence, cara, né? Não furando a propriedade do outro, né? O corpo do outro, a casa do outro, é exatamente o que eu te falando na primeira frase. Não sei se ficou tão claro, Sim. né? Não, e respeito e educação continua valendo, gente. Lógico, cara. Então, Você ir na não é casa vida dos louca, outros, né? ofender só porque isso não fere a ética libertária não é nem um pouco Exato. bonito. Não vou na casa do meu vizinho, amanhã xingar ele aqui do lado, né? Gritar pela janela. Aqui. Pô, é o que eu falo, cara. A gente fica aí, por isso existe ética e moral, né, cara? Não é porque eu acho que a liberdade é absoluta que eu preciso ofender o meu amiguinho do lado sem nenhuma razão, né, cara? Exato. Agora, se por acaso ofender, também isso não dá o direito dele de mandar prender você ou Não, jamais. esse é o ponto. Esse é o Não, ponto. não A quer menos que dizer eu que você faça uma vai ameaça iminente a ele. Se eu falar assim, se eu isso, te trombar, eu vou te matar. Ele pode me matar primeiro, né? Fazer o quê? Aí isso. ele tá defendendo a propriedade privada dele, né, cara? Que é a vida Perfeito. dele, né? É mais ou menos por aí mesmo. Mas fora isso, eu também acho que a liberdade deveria ser absoluta. Inclusive, eu acho que o indivíduo deveria ser estimulado a se posicionar, mesmo que a posição dele seja, perante a minha moral, a mais escrota possível, cara. Porque eu acho assim, quanto melhor eu conhecer a posição do outro, eu tenho a decisão de escolher se eu quero conviver com ele ou não.
Isso, é né? ótimo deixar imbecis Exato, falarem, porque aí você exato. descobre que ele é um imbecil. Agora, quando você proíbe os imbecis de falarem, você não conhece quem é quem. Cara, é exatamente. Não sei se vocês viram, mas aquela cena do filme do Bastardos Inglórios, né, cara? E o cara pergunta: o que que você vai fazer quando sair daqui? Você vai tirar a farda? Você vai tirar a farda nazista? O cara fala: vou. Não, então vem aqui que eu vou botar uma suástica na sua testa porque eu quero que todo mundo saiba o que você pensa, entendeu? Tipo assim, é uma metáfora, lógico, é uma comparação. Não tô falando pra gente sair fazendo isso também. Mas assim, se eu souber a opinião do outro, eu tenho muito mais facilidade de exercer meu direito de escolha, de me associar a ele ou não, de conviver com ele ou não. Então, eu acho que a gente aqui não. Eu acho que censurar ou cancelar, cara, é uma burrice. Você tem que deixar a pessoa falar mesmo. Quanto mais idiota falar, mais a gente sabe que eles são idiotas, né? Então, assim, tem que estimular, não tem que proibir nada, não, cara. Tem que estimular mesmo. E ainda mais na cultura, né, Harold? A gente percebe que no passado e ainda hoje tem músicas proibidas, é, até estilos musicais já foram proibidos, independente de gostar ou não, né, do ritmo musical. Isso tem que estar livre para todo mundo poder escolher se vai consumir aquele tipo de produto ou não, né? Com- E a música sempre foi censurada, né? Isso já é de longa data. Só que hoje os que censuram são os estilos musicais que foram censurados no passado, né? Isso que é incrível. Cara, mas é exatamente isso, cara. O que está acontecendo é um efeito que eu sempre falo, cara. Às vezes o que se diz oprimido, ele não quer igualdade, ele quer ser o opressor, né? Então, os ora cancelados no passado, hoje se sentem no direito de cancelar ou de censurar todo mundo. Eles não querem a liberdade que eles diziam que lutavam na época para eles, para todo mundo. Eles querem liberdade para eles e para quem eles acham que deve ser livre, né? Eu concordo com isso, cara. Um tempo atrás falou-se aí em proibir funk, né? Não lembro exatamente quantos anos atrás. Acho que foi na época que tava mais aquele estilo de funk mais proibidão, aí, né? O pessoal fala mais de sacanagem, né? E começaram a falar que era imoral, que era não sei o que lá. E eu posso concordar com tudo isso, cara. Não tô nem entrando nesse mérito. Mas eu acho que eu não tenho que proibir, entendeu? Você tem que não ouvir. Se você não gosta, não ouve, cara. Porra, eu falo isso de tudo aqui em casa, cara. Notícia que você lê, que você acha um absurdo, aí você clica e entra para reclamar. Cara, é isso que o cara quer. Você acabou de dar um clique pro cara e a moeda dele é clique. Então, não tá afim, não ouve, não tá afim, não lê, não tá afim, mas não proíbe ninguém, cara. Eu realmente discordo. Posso odiar o estilo, cara. Posso odiar a música, mas tá errado. Censurar tá errado. Não faz sentido nenhum. Hoje, É, é incrível isso. O pessoal não se dá conta do quão hipócrita é, né? Aliás, a nossa sociedade a gente vive longe da realidade de fato. E cara, essa é mais uma evidência. sabe por quê, cara? Eu acho que é um conceito de funil. Eu acho assim, o que é censurável hoje? Hoje é A, B e C. Pô, quando A, B e C estiverem extintos, você vai procurar o que é censurável agora. Aí você vai falar, é D, E e F. Aí você vai cada vez afunilando e cada vez mais músicas ou artes ou opiniões ou pessoas, comportamentos são cada vez menos aceitáveis. Você vai sobrar um tipo de gente que é o que eles querem, entendeu? Então o cara que defende hoje que se cancele A porque ele é B, ele tem que lembrar que um dia, quando acabar o A, vão chegar no B. Então, assim, se o cara já não consegue entender só pela ética, ele tem que entender que um dia vai sobrar para ele. É na marra, né? Ou é pelo amor ou pela dor. Então ele tem que entender que um dia vai pela dor, cara. Então por isso que a gente tem que defender a liberdade de todo mundo, cara. A gente não tem que. Não tenho que escolher quem eu acho que deve ser livre. Porque um dia esse conceito abstrato do que é a opinião certa, do que é o cidadão de bem, do que é, ele muda. E aí eu posso estar no alvo. Então, cara, não- é muito E, simples. assim, as pessoas não percebem que elas estão aprisionadas, elas são escravas de uma narrativa, né? Elas Uhum. são servas de algo que elas assumiram e não tem mais como voltar atrás. E vão ser pegas em diversas incoerências, porque, como você mesmo disse, o que hoje está sendo cancelado, amanhã o diametralmente oposto está sendo cancelado. Então, na verdade, a pessoa não tem essência, ela simplesmente segue o que
o poder estabelecido quer. E a gente vê hoje aí os maiores, os que mais promoviam a cultura do cancelamento pedindo para parar isso, porque foram cancelados, estão sendo cancelados em atitudes hipócritas que eles foram pegos, ao contrário do que eles defendiam. Então estamos chegando a esse ponto, né, cara? Os canceladores pedindo para se cancelar o cancelamento, porque tá sobrando para eles também. Então, cara, é uma lógica muito simples, né, cara? Não existe vácuo nesse tipo de situação, né? Não existe vácuo de poder, não existe vácuo de oportunidade e não existe vácuo de cancelamento, cara. Uma hora vai todo mundo. Ou você acaba com isso, ou uma hora vai todo mundo. E é que tem aquela frase que diz assim, né? Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia levaram o meu vizinho católico. Como eu não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Exato, cara. É perfeito isso, Fraga. É exatamente isso, cara. A pessoa que está defendendo que se cancela o que ela não gosta, ela tem que saber que o funil vai uma hora chegar nela, cara. Então, é bom mudar de opinião enquanto dá tempo e acabar com essa cultura, né, cara? De censurar, de cancelar. Não, cara, acho que esse é o maior bem que a gente tem, cara. É ser livre, né, cara? Para falar, para fazer. Não dá para não dá para abrir mão disso por nada, cara. Por nada. Hayat, esse é o principal motivo da gente estar aqui nesse podcast, falar de liberdade, porque, assim, a ficha caiu para a gente mais tarde, mas caiu. A gente percebe que para muita gente não é claro o que significa ser livre, o que significa liberdade. E por isso que a gente sempre volta nesses assuntos, de falar do indivíduo, de falar da liberdade, né, de citar teóricos que respaldam o que a gente está discutindo, e coisas que eu, na minha memória de vida, eu sempre pensei coisas como essas, mas eu não tinha acesso à teoria por trás disso, e sempre existiu. Então, de alguma forma, existe algum interesse para que isso não seja conhecido. Não sei se você percebe isso. Percebo completamente, cara. Eu percebo assim que no meio da música, quando você volta a anos atrás, assim, algumas décadas, você tinha a postura anti-governo, anti-establishment, né? Tipo, não era o cara ser de esquerda ou o cara ser de direita, era o cara ser contra qualquer coisa que nos ditasse regras e nos tirasse liberdade. E de um tempo pra cá, parece que a galera escolheu um lado, entendeu? Escolheu o lado que a escravizará, né? Que vai tirar sua liberdade. E eu realmente não sei em que ponto isso se perdeu, cara. Eu não sei dizer. Eu até imagino que seja tem interesses financeiros por trás disso e tal, mas como você falou de esconder determinada ideologia, porque determinada ideologia está bancando para ficar em evidência, cara, mas mais uma vez, o pessoal tá alimentando a cobra que vai picar eles depois, entendeu, cara? Porque o dia que eles quiserem tirar a liberdade deles também, assim será feito, né, cara? E há quem diga, Harold, que de fato isso foi planejado, né? Falam muito da escola de Frankfurt, que de alguma forma viu na cultura a possibilidade de trazer o pensamento coletivista, né? Socialismo, comunismo, toda essa coisa, esses ismos aí desgraçados, que de alguma forma viram a oportunidade de conquistar a sociedade, porque na economia e na política eles demonstraram ser um fiasco. Está aí a União Soviética e diversos outros regimes autoritários, agora esse regime chinês que tentou camuflar, mas de alguma forma é um fiasco. Então, há quem diga que a escola de Frankfurt criou uma estratégia que, através da cultura, ganhasse a cabeça e os corações das pessoas. E aí a música é uma das maiores ferramentas para isso, né? Porque mexe, como a gente falou no começo, mexe com emoção, né? Às vezes você consegue atingir seu objetivo de subliminarmente impregnar determinada ideia que o cara conscientemente não aceitaria. E começa a aceitar através de uma forma lúdica e mais inocente, sem perceber. E quando vê, já tá repetindo, né, cara?
Sim. Agora, a nossa proposta aqui, com esses debates, é trazer ideias diferentes. Talvez a proposta oposta a isso seria proibir ideias coletivistas, cuja eu discordo, como a gente até discutiu agora, né? O caminho é o contrário, é dar espaço para quem pensa diferente, né? De alguma Sim. forma isso é muito difícil, mas tem que começar. Mas como eu te disse, eu sempre discuti muito com muita gente diferente. E o que eu acho interessante quando você discute de uma pessoa que está fora aí da sua bolha, fora do que você acredita, é você olha para suas ideias e repensa. E quando eu falo repensar, não quer dizer que você repense e necessariamente mude. Às vezes você simplesmente ratifica e fala assim, não, eu estou pensando certo, sim. O cara me mostrou um aspecto, um ponto de vista que eu não tinha visto, eu pensei nele e mantenho minha posição. Ou às vezes o cara te mostra um ponto de vista e fala assim, nesse ponto aqui eu estava errado, cara. Sabe? Então por isso que eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que assim, para combater e para ter uma boa argumentação e mostrar para as pessoas um caminho diferente, você também tem que conhecer a visão delas. Então, acho que tem que abrir para todo mundo. E o diálogo é importante, cara. Eu nunca refutei o diálogo e o debate, nem com quem pense completamente diferente. Eu só refuto o debate com quem parte para ignorância, né? Com quem não usa argumentação, com quem só quer brigar, né? Eu diferente assim de vocês, eu estou começando a aprender a parte teórica e por trás disso agora. Esse lance da liberdade sempre me foi algo instintivo, cara. Eu penso assim desde que eu me conheço por gente, mas não sabia que existia uma teoria, assim como você falou. Então, assim, eu não vou ter muitos argumentos teóricos para debater com muita gente, mas eu acho que, cara, muita argumentação vem de uma forma de pensar, vem de filosofia, vem da tua capacidade de desenvolver e interligar as ideias. Então, você não precisa, mesmo não tendo conhecimento teórico pleno, você não precisa partir para a ignorância, né? Você pode fazer associações e tentar mostrar para a pessoa o que faz sentido, lógica, né? Na verdade, lógica. Eu vi alguns cantores famosos, como Van Morrison, Eric Clapton, né, fazerem músicas de protesto contra essa Uhum. história de, né, fecha tudo, enfim. E é triste, porque são caras que no momento seguinte, no momento anterior eram gênios, tratados como gênios, no momento seguinte são tratados como nazistas, fascistas, pela É, mídia global. Então o negócio é exatamente. totalmente orquestrado por uma opinião. Então, é por isso que eu falei para ti, você vê como é difícil, às vezes, para o cara que está inserido no mercado, um cara pequeno que está inserido nesta bolha, não vou falar nesse mercado, porque a gente começa a falar de economia e aí a gente teria que abrir mais, mas assim, nessa bolha, por que que o cara tem medo? Porque se Van Morrison cara, Eric Clapton foram cancelados, imagina um cara pequeno, né, cara, que precisa disso, então não teria limite, né? Mas eu acho que a postura deles cara, muito, foi maravilhosa, cara. Não sei descrever assim, sabe? Corajosos. O tamanho desses caras e se colocar contra a maioria, ele é um exemplo, cara. Por isso que eu falo que a gente tem cada vez mais que falar, porque às vezes de onde a gente não acha que existe alguém inserido no nosso contexto, tem gente que nunca se manifestou. Tudo bem que no caso deles até já tinha alguns indícios, aí não era. O Eric Clapton, eu não sei se era tão declaradamente, mas o Van Morrison já tinha um pouquinho mais de conhecimento aí. Mas, assim, mostrou para as pessoas que estão nesse contexto que dá para falar alguma coisa e se você quiser se arriscar. E que quanto mais tarde você falar, pior é a consequência, como eu estava falando, né? Você está mais sujeito. Eu só não tenho certeza que seja realmente a maioria que seja contra isso. Eu acho que é uma minoria barulhenta, uma É, minoria é, é, chata, eu também e, acho, Fraga. e o cara vai atrás de quem te patrocina, ele vai atrás do dinheiro. Você vê o tanto de gente aí que tem o Apoia-se, outras plataformas de forma de se financiar sendo cancelados e obrigados a sair da plataforma. Então os caras jogam pesado. Eu acho que é Mas isso mesmo. É uma minoria barulhenta, é uma bolha que faz muito barulho. Eu não acho que é a maior. Na verdade, infelizmente, eu acho que a maioria não se importa. Não é nem a favor nem contra. Eu acho que a maioria não se importa, cara. Infelizmente. exatamente. Eu acho que aí concordamos. A maioria quer viver a vida e dane-se isso. Já conversei algumas vezes com o Gaudi sobre isso, que as pessoas preferem aceitar o que é ditado para elas
não é porque concordem ou não concordem, é porque ela não precisa se responsabilizar sobre a decisão na vida delas. Entendeu? É mais fácil, né? E essa postura que o indivíduo tem que perder, cara. Cada um de nós está deixando cada vez mais que o Estado dite o que a gente tem que fazer e só para depois botar a culpa no Estado, né? Só para depois falar assim, não, mas eu fiz isso porque, pô, a lei diz isso, eu sou obrigado a ser assim, olha lá. Mas você também não faz nada para mudar, entendeu? É mais fácil aceitar. Então, a pessoa realmente não se importa, ela não é contra, ela não é a favor, ela não se importa, cara. Se falar que porra, tem que andar de máscara, anda, tem que andar sem máscara também, anda sem. O que o Estado falar tá valendo, cara. Isso que é ruim, mas eu acho que é uma margem, cara, para também essa ideia que a gente tem aqui ser implantada, porque essas pessoas acabam sendo uma tela em branco, né? Quando ela não se importa, a gente pode trazer para um lado também, para o nosso lado, né, cara? E bem como o Fraga comentou, né? A história lá do judeu, do comunista, e um dia chega em quem não está se importando, chega em quem está dando de ombro. Então, ok, enquanto não está chegando, mas um dia chega, não tenha dúvida. Hoje mesmo eu peguei duas pessoas aí mais jovens que a gente e, cara, comecei a falar um discurso que parecia doutrinário. Até falei, pô, não quero doutrinar vocês, vou parar por aqui. Mas pessoas que não se importam e que eu comecei a falar exatamente isso, explicando o conceito de imposto, de legitimação do roubo, né? Tipo, para pessoas que nunca ouviram falar disso, né? Então, eu acho que faz a nossa parte. É uma tela em branco para a gente começar a pintar alguma coisa, aí, né, cara? E a arte, né, para isso é muito importante. O Fraga talvez lembre o nome, mas já tem cantores libertários, tem uma cantora que tem uma música chamada Imposto é Roubo, né? Então, de alguma forma, esse ideário, essa. Não é. É um fato, a pessoa tem que refletir. Será que alguém já se questionou no dia a dia se realmente é legítimo, sem o teu consentimento, você pagar um montante do seu trabalho que você conquistou fazendo trocas voluntárias por nada, que é o caso do imposto? Será que isso não é igual o camarada que chega na rua e te aponta uma arma e fala para você passar? Tu não tem opção, bem como no caso do Estado, né? Então, será que não vale Exato, refletir sobre isso? o E que a eu acho. arte pode ajudar. Só para completar, é a Maíra Basílio, que tem a música Imposto é Roubo. Eu não conhecia, vou procurar também aqui. Então, mas o que eu achei interessante foi a reação dessas pessoas, assim, foi uma reação de surpresa, porque eu fiz exatamente essa associação. Eu falei, cara, se eu pegar uma arma agora, tô sem dinheiro, pegar uma arma agora e falar assim, me dá o teu dinheiro. Aí perguntei para essas duas pessoas, são duas pessoas bem jovens, como se chama isso? Roubo. Ah, perfeito, roubo. E se eu te ameaçar levar para cadeia, te levar preso se tu não me der o teu dinheiro? E meu nome é o Estado. Eles ficaram me olhando com uma cara de tipo, um mundo novo se abriu, né? E é algo tão óbvio. Por isso que eu falo da tela em branco, né, cara? Para uma pessoa que já não aceita isso, ela vai ter milhões de argumentos. Mas com essas pessoas que não se importam, de repente é a oportunidade que a gente tem de falar, olha, pensa por esse lado. Começa a tua vidinha aqui, ó, pensando por esse lado. Me dá o seu carro porque você não pagou Eu vou o pegar. arrego aqui. É isso aí. Exato, cara. Entendeu? Quando eu falo da abordagem, cara, e a música traz muito essa oportunidade de expor, e eu particularmente não canto temas políticos nem nada, porque não é minha praia, mas dá a oportunidade de conhecer muita gente que está envolvido numa bolha em tese de esquerda, mas que você percebe que tem margem para você mudar esse caminho, conversar, argumentar. Então, ela me dá essa oportunidade, cara, de conhecer pessoas que eu posso, às vezes, trocar esse tipo de ideia e botar essa sementinha, né, do mal aí, né, na cabeça da pessoa e falar: pensa por aqui, cara, ó, você já analisou isso aqui? Eu sei que você está ouvindo o outro lado faz tempo, mas você não tá, eu senti que você não está convicto, cara. Ouve isso aqui, ó, vai por É, aqui. e ninguém aqui está falando para ninguém enfrentar nada, só está trazendo um argumento. Ninguém está falando, ah, agora não vou pagar mais imposto. Não, Como não, também não lógico, estamos falando jamais. para reagir a um assalto na rua. O cara está Ah, armado, você também. Então, né, o Estado cara, está armado. cara, é o que eu falo, a gente é um molequinho magrinho da escola lá que e o Estado é o valentão que faz bullying, mano. Eu não vou lá mexer com ele é especialista em bater, tá ligado? Então deixa ele lá.
A gente está aqui, tem que mudar na ideia, tem que mudar na atitude, não é fazer confrontar todo mundo, porque essa é a pior das opções, né, cara? Mas, assim, é enfrentar através disso que a gente está fazendo aqui, debater, convencer pessoas, trazer, tentar transformar o nosso discurso num discurso como é hoje o da esquerda, hegemônico, né? Tentar fazer com que isso seja o discurso da maior parte da população, eles consigam pensar. E não é pensar só porque eu falei, é concluir que esse é o caminho. Porque quando a pessoa conclui por conta própria, eu acho que ninguém tira a convicção dela. Quando ela conclui porque alguém disse, ela está sujeita a alguém que tem uma retórica melhor. Então é botar sementinha para a pessoa concluir por conta própria. Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer para combater o que está aí, né, cara? Ô, Hayat, assim, a gente está discutindo sobre música, e música a gente escuta geralmente por causa da qualidade que ela tem, né? Ela, de alguma forma, ela tem alguns parâmetros de ritmo, melodia, harmonia, né? Sim. Você acha que essa coisa de alguma forma, as pessoas serem canceladas, serem coagidas, atrapalha a qualidade da música que a gente escuta hoje? Cara, atrapalha um pouco, mas eu acho que mais do que o cancelamento, eu acho que é a- o consumo de informação superficial que a gente tem hoje faz com que pessoas estejam acostumadas a digerir informações superficiais e aí sim músicas superficiais, entendeu? Elas não conseguem consumir informação muito profunda. Então, assim, se a gente tentar fazer uma música com muita profundidade, com muita qualidade, com muitos elementos, às vezes ela fica difícil de digerir para essa condição atual que a gente vive. E a pessoa acaba optando por algo mais fácil, um beat lá feito eletronicamente que é sempre igual, uma música que tem três frases sendo repetidas, cara. Eu acho que isso é o reflexo de todas as camadas aí da nossa educação, cara. Sem querer entrar em outro tema, que é educação, tá? Mas acho que tá É, diretamente ligado, né? que a gente iria migrar para um outro Não, episódio, mas não quero realmente. entrar nisso, não quero invadir o assunto de vocês, mas eu acho que sim, o lance do cara cancelar, eu acho que está fazendo com que pessoas que têm uma capacidade de apreciar música mais profunda se incomodem com essa cagação de regra e deixem de se expor, de se colocar, enquanto que outras pessoas que estão acostumadas com informações mais superficiais apareçam aí e se façam e alimentem esse mercado que, mais uma vez, eu não entendo, eu não acho que nenhum desses artistas que a gente acha que é ruim sejam burros. Eu acho que eles estão dando o que o mercado está consumindo. Talvez sejam mais inteligentes do que quem faz música de qualidade, né? Mas até porque a gente sabe que existem algoritmos aí nas plataformas de streaming que ditam o que é consumido ou não, né, cara? Facilitam a exposição ou não. Os incentivos para se produzir música já não são aqueles que existiam no passado, que eram música de qualidade. Hoje são outros incentivos, né? Isso. Esse é o fato. Ponto. E aí o cara vai responder aqueles incentivos, né? Tem Uhum. jeito. Mas também tem para todo mundo. Tem música também de qualidade. É que não Tem, tem tem. massa. Em massa geralmente né, uma indústria, ela produz em massa e geralmente a qualidade é bem Música decai boa bastante. hoje é música de nicho. Virou música de nicho. Você tem um determinado público, é isso. É um nicho muito pequeno do mercado, mas volto a dizer na primeira frase que eu falei, se você tá nisso para se expressar, cara, esse nicho é o suficiente para você. Se você tá nisso para fazer sua exposição, aí você pode fazer o que o mercado quer, né? Cara, é estratégia de mercado, não tem jeito, é marketing, né, cara? Sim, Para mim, para mim me basta meia dúzia se identificar com o que eu faço por expressão, aí né? já é belo e moral, é realmente cada um busca o que lhe agrada. Exato, não tem nada de errado nisso, né? É. Estou só tentando enxergar o que causou isso, mas eu acho que esse consumo rápido e superficial de informação que a gente tem hoje faz com que as pessoas só consigam consumir informação rápida e simples, né? Bom, Raid, acho que foi um papo muito bacana. A gente vai encerrando por aqui. E assim, deu para ficar bem claro a ligação direta da arte, e no caso a música, com a liberdade do indivíduo, né? E eu realmente tenho lembranças da minha adolescência, depois já a maioridade,
em que alguns insights de refletir sobre em que caminho tomar, né? Eu, pela minha própria felicidade, através de músicas. Então, algumas músicas me lembram esses momentos, né? Eu gosto muito de Metallica, né? Metallica tem Uhum. o Don't Tread on Me, que é bem clássico no meio Sim, libertário, sim. né? A E, bandeirinha lá. lá tem a bandeira de Gadsden, Uhum. enfim. Mas realmente, e era um símbolo que estava ali, eu não sabia o que significava, você vê. E como as coisas estão na nossa cara, a gente não tinha conhecimento, né? Exatamente, cara. Então, mas, cara, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, pelo papo. E assim, a liberdade ela é expressa de diversas formas e você nos ajudou aqui a perceber a liberdade via música. Muito obrigado. Se quiser fazer os comentários finais aí e deixar também o teu Instagram, não sei se ou a gente vai deixar na transcrição, falar alguma coisa das mídias que você está presente, fica à vontade, cara. E obrigado. Legal, cara. Eu que agradeço. Fugimos um pouquinho aí, às vezes, da música, né? Mas é que é um tema muito, muito amplo e que, cara, são duas coisas que eu gosto muito de falar, que é liberdade e música. Então, eu agradeço a oportunidade, cara. Quem quiser seguir é @Riot Rodrigues, mas se der para botar no crédito aí, porque para escrever é meio. As pessoas se confundem um pouco. E pode consumir Bandcamp, Spotify, cara, em qualquer lugar, qualquer serviço de streaming, a gente está disponível aí. Agradeço Bem, o apoio. poderíamos gravar em inglês, né? Porque você tem muito seguidor. É, Gringo. cara, quase 70%, 75% é de fora, cara. Por isso que eu até nas mídias sociais eu acabo escrevendo em inglês, porque foi sem querer, mas é o que aconteceu e aí eu abracei, né, cara? Não temos fronteiras, vamos embora, né? Riot, só faltou você explicar para o pessoal o que que significa Riot. Riot na verdade, significa revolta, motim, né? Start a Riot é começar uma revolta, né? E é um termo que eu sempre usei muito, desde 90 e pouco, é quando eu comecei na música, e até porque sempre uma pessoa, como disse, pouco me contentava com a situação que tinha antes de mim. Então eu tinha a esperança de fazer um pouquinho diferente, começar uma revolta. Acabou que o pessoal me chamava assim, e eu acabei adotando. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Valeu, cara. Obrigado a todos. Abraço para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, ouvintes, e até a próxima. Um abraço.